O mundo está em ebulição, e as decisões tomadas hoje vão redefinir o futuro da geopolítica. Enquanto a Europa se movimenta para preencher o vazio deixado pelos Estados Unidos, a França assume um papel de liderança ousada. E não é só isso. Tensões explosivas se acumulam entre potências, tecnologias estratégicas são questionadas, e até a política interna da Ucrânia vira peça-chave em um jogo de xadrez global. Se você quer entender como esses eventos se conectam e o que eles significam para o equilíbrio de poder mundial, acompanhe cada detalhe, porque o que está em jogo não é apenas o destino de um país, mas a segurança de todo um continente. A França dá um passo à frente quando os Estados Unidos recuam. Em um momento crítico, quando Washington suspende o compartilhamento de inteligência com Kiev, Paris não só mantém seu apoio como amplifica sua presença. O ministro da Defesa francês, Sébastien Lecornu, deixou claro: a França não depende de ninguém para proteger seus interesses. Com recursos próprios de inteligência, eles estão fornecendo à Ucrânia informações vitais que podem virar o jogo no campo de batalha. Não se trata apenas de solidariedade, mas de uma demonstração de soberania estratégica. Enquanto o governo Biden dá sinais confusos, ora suspendendo ajuda, ora prometendo revisões, a França age com determinação. E isso não passa despercebido. Analistas alertam que cada dia sem inteligência americana enfraquece não só a Ucrânia, mas a própria coesão da OTAN. Mas o presidente Emmanuel Macron não para por aí. Ele vai além, propõe um debate urgente sobre o uso de armas nucleares francesas para proteger a Europa. Não é uma ameaça vazia, mas um aviso claro de que o continente não pode mais depender exclusivamente da proteção dos Estados Unidos. Macron deixa claro que a decisão final sempre será sua, mas o simples fato de colocar essa possibilidade em discussão já é um divisor de águas. A resposta do Kremlin não demorou. Com ironia cortante, Dmitry Peskov, porta-voz de Putin, questionou por que Macron ignora o avanço da OTAN até as fronteiras russas. Mas a mensagem subjacente é outra: a Rússia está nervosa com uma Europa que finalmente acorda para sua própria defesa. Enquanto isso, Elon Musk enfrenta um contra-ataque coordenado. A Itália revisa um contrato bilionário com a Starlink, e a Europa busca alternativas para substituir o serviço em solo ucraniano. Não é só uma questão de negócios, é uma resposta política. Incêndios criminosos em estações de recarga da Tesla nos Estados Unidos mostram que a insatisfação com Musk vai além das redes sociais. E a Eutelsat, gigante europeia de satélites, já negocia com Bruxelas para assumir o lugar da Starlink na Ucrânia. Eles podem não ter a mesma capacidade imediata, mas têm algo mais valioso: o apoio institucional de uma Europa decidida a não depender de um único player, especialmente quando esse player é visto como imprevisível. E então há Donald Trump, que não esconde suas intenções, quer substituir Zelensky por alguém mais negociável. Encontros secretos entre aliados do ex-presidente americano e figuras da oposição ucraniana, como Yulia Tymoshenko e aliados de Petro Poroshenko, revelam um plano em andamento. A justificativa? Que um novo governo em Kiev facilitaria um acordo com Moscou. Poroshenko, ex-presidente e figura-chave nessas conversas, defende que só a força garante uma paz duradoura, mas suas palavras soam como um aviso: se a Ucrânia ceder, não será apenas sua derrota, mas um golpe na credibilidade dos Estados Unidos. Analistas ucranianos confirmam: Washington já sonda alternativas ao governo atual, apostando em nomes com experiência e estruturas partidárias consolidadas. O risco? Que uma mudança de liderança no meio da guerra abale ainda mais a frágil estabilidade do país. Cada um desses movimentos, a postura da França, a pressão sobre Musk, as articulações de Trump, não são eventos isolados. Eles formam um padrão: o mundo está se rearranjando, e quem não acompanhar essas transformações ficará para trás. A pergunta que fica é: até onde a Europa está disposta a ir para garantir sua segurança? E quais serão as consequências quando os Estados Unidos deixarem de ser o garantidor da ordem global? As respostas começam a surgir agora, e você não pode perder nenhum detalhe. Enquanto o fluxo de ajuda militar à Ucrânia se esvai e a perspectiva de um congelamento do conflito se torna real, uma pergunta estratégica emerge: o que ganha Kiev ao insistir em eleições em meio ao caos? A resposta é simples, mas brutal. Para um líder em guerra, a legitimidade política não é um luxo, é uma questão de sobrevivência. Sem o respaldo das urnas, Zelensky corre o risco de se tornar um presidente sem povo, um general sem exército. E em um cenário onde os Estados Unidos reduzem seu apoio e a Europa hesita, cada voto pode ser a diferença entre resistir ou render-se.
A Ucrânia não está apenas lutando por território, está lutando pelo direito de decidir seu próprio futuro. E eleições, mesmo sob bombardeios, são a última trincheira da democracia. Trump lança o ultimato que o mundo temia e o Hamas não tem escapatória. Não são palavras. É uma sentença. Donald Trump não fez um pedido ao Hamas, ele decretou o fim do jogo. Liberem todos os reféns agora, ou não haverá lugar na terra onde vocês possam se esconder. A mensagem é clara: os Estados Unidos não estão mais brincando de diplomacia. Estão jogando para vencer. E o preço da derrota? Vocês estarão no inferno antes que possam piscar. Mas há um detalhe que poucos notaram: pela primeira vez, Washington sentou à mesa com terroristas. Não por fraqueza, mas por cálculo frio. As negociações secretas em Doha, lideradas pelo enviado presidencial Adam Boehler, têm um único objetivo: trazer de volta os americanos mantidos como moeda de troca em Gaza. E se o Hamas achou que isso era um sinal de rendição, Trump desfez a ilusão em segundos. Estou dando ao Israel tudo o que precisam para terminar o trabalho. Tradução: não haverá trégua. Não haverá misericórdia. A conta será cobrada em sangue ou em balas. E para os civis de Gaza, um aviso gelado: vocês têm um futuro brilhante pela frente, se fizerem a escolha certa. Ou seja, se entregarem os reféns. Caso contrário, a próxima mensagem será entregue por mísseis. A Polônia se prepara para a guerra que ninguém quer admitir, mas todos veem chegando. 550 mil soldados. Esse é o número que assombra a Europa. Não é um exercício. Não é retórica. É o plano de mobilização total da Polônia, revelado pelo general Wiesław Kukula, chefe do Estado-Maior. Uma guerra longa e sangrenta está no horizonte. E a maioria dos soldados profissionais não sobreviverá até o fim. As palavras soam como um veredicto. Não é se haverá guerra. É quando. Mas há um problema: a Polônia pode não ter estrutura para transformar civis em combatentes a tempo. O general Roman Polko, um dos mais respeitados estrategistas do país, não tem dúvidas: sem divisões de reserva organizadas, sem treinamento adequado, teremos apenas corpos para encher valas. A solução: investir agora em tecnologia, em drones, em sistemas antitanque ou enfrentar o pesadelo de enviar homens despreparados para o massacre. A pergunta que ninguém ousa fazer em voz alta é: contra quem? A Rússia? Uma OTAN fragmentada? Ou contra si mesma, quando a desespero se tornar a única estratégia? Coreia do Sul, o erro que poderia ter iniciado uma guerra e ninguém está falando sobre isso. 8 bombas MK-82. Um alvo errado. 15 feridos, 2 em estado grave. Uma igreja destruída, casas reduzidas a escombros, e uma cidade em pânico. Não foi um ataque inimigo. Foi a própria Força Aérea Sul-Coreana que transformou um bairro residencial em zona de guerra. O prefeito de Pocheon, Baek Yong-yeon, tentou acalmar os ânimos: exigimos medidas para que isso nunca mais se repita. Mas as palavras são vazias quando o erro já foi cometido. E a pergunta que persiste é: como? Como um dos exércitos mais tecnológicos do mundo confunde um alvo de treinamento com uma área civil? As autoridades falam em investigação rigorosa. Os moradores, em sorte por não terem sido os próximos na lista. Enquanto isso, as bombas não detonadas ainda estão lá, enterradas sob os escombros, à espera do próximo erro. Belarus, onde a solidariedade se tornou crime e a justiça, uma piada macabra. 4 anos de prisão. 24 mil rublos de multa. O crime? Enviar comida e dinheiro para presos políticos. Natália Ladutsko, 60 anos, não era uma revolucionária. Era uma mulher que se recusou a fechar os olhos enquanto seu país afundava no autoritarismo. Seu erro foi acreditar que ajudar o próximo ainda era um ato humano e não um ato de guerra. O regime de Lukashenko não deixou dúvidas: qualquer um que ouse desafiar a narrativa oficial será esmagado. A iniciativa Inedielb, que Natália apoiava, foi classificada como formação extremista. Tradução: na Belarus de hoje, a compaixão é subversão. E a justiça? Uma farsa onde o veredicto já está escrito antes do julgamento começar. Enquanto isso, as autoridades celebram mais uma vitória contra o extremismo.
E o mundo assiste. Em silêncio. A realidade não espera por você. Esses não são apenas eventos distantes. São sinais de um sistema global à beira do colapso, onde alianças desmoronam, onde erros militares se tornam rotina, onde a justiça é invertida e a guerra, uma questão de tempo. Você pode ignorar. Pode rolar a tela e seguir em frente. Ou pode entender, o mundo já mudou. A questão é se você vai mudar com ele. Compartilhe. Comente. Reflita. Porque as próximas notícias podem não ser sobre eles. Podem ser sobre você.